Mais de 20 milhões de eleitores serão identificados pelo sistema biométrico nas eleições deste ano. Serão utilizadas 530 mil urnas eletrônicas. Para falar sobre a segurança do processo eleitoral deste ano, o repórter Rimac Souto conversou com o secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Janino. Acompanhe a entrevista. Giuseppe, eu gostaria que você já falasse quantas urnas serão utilizadas nas eleições de 2014. Bem, nessa eleição nós utilizaremos em torno de 530 mil urnas eletrônicas distribuídas para atender em torno de 450 mil pontos de votação distribuídos em todo o território nacional. Esse quantitativo a mais corresponde às urnas de contingência ou às urnas reservas, que são colocadas em pontos estratégicos para viabilizar a substituição de uma urna que tenha pane no momento da votação. O que é a biometria e qual a importância dela? A biometria é uma forma de identificação, de individualização do cidadão por meio de características biológicas. No caso do Tribunal Superior Eleitoral, foi introduzida a verificação das minúcias das digitais. A identificação biométrica veio para contribuir no sentido de garantir que a pessoa que está se identificando na sessão eleitoral é a própria pessoa que fez o registro junto a um cartório eleitoral no recadastramento biométrico, por exemplo. Ela elimina, no caso, a possibilidade de uma pessoa se passar por outra na sessão eleitoral. Então, torna o processo muito mais seguro e, ao mesmo tempo, inclui mecanismos precisos de identificação do cidadão. E por que a Justiça Eleitoral decidiu pela biometria? Nós introduzimos um processo informatizado desde 1996 e com o compromisso da melhoria do processo à medida em que a tecnologia evolui. Identificamos dentro desse processo automatizado ainda um pequeno procedimento onde havia uma certa intervenção humana na sessão eleitoral. O mesário recebia o eleitor apresenta o seu documento e ali se analisa o documento, se digita o título daquele cidadão. Se ele fizer parte daquela sessão e não estiver votado, o mesário libera a urna para que ele vote. Com a identificação biométrica, nós tiramos essa intervenção humana. Sim. O eleitor coloca o seu dedo, indicador ou polegar, a urna eletrônica automaticamente analisa as minúcias dessa digital, compara com o banco de dados e, havendo a coincidência, ela libera automaticamente para que o eleitor vote. Então, eliminamos ali a possibilidade de uma intervenção humana, de uma ação, digamos assim, escusa entre o eleitor, o mesário, os fiscais de partido, e que possa ali, nesse momento, haver uma pessoa votando por outra. Agora, Giuseppe, há a possibilidade, por exemplo, talvez um determinado tipo de trabalho, um trabalhador, e na hora de votar, o equipamento não faça a leitura biométrica das digitais dele. Isso é possível e, caso seja, ele deixa de votar? Não. Há a possibilidade do eleitor que se apresente no dia da eleição tenha algum desgaste na sua digital. Por um produto químico, por exemplo, sim, né? Ou outro elemento que tenha desgastado a sua digital, ou tenha feito um registro com baixa qualidade que, no momento da identificação, haja prejuízo na análise das minúcias de suas digitais. Nesse caso, não havendo reconhecimento, o mesário, por meio de um código, libera para que o eleitor vote. No entanto, a imagem da sua digital fica registrada, gravada para uma análise posterior. O que, de fato, garante a segurança da urna eletrônica? A própria automatização do processo, que nós temos hoje 18 anos de utilização, foi motivada por um cenário que nós tínhamos anteriormente. Nós tínhamos um cenário onde havia muita intervenção humana. O homem, desde o momento da escrita em papéis, contava papéis, somava manualmente, transcrevia isso em resultados, havendo ali a ação do homem, e onde a ação do homem há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano: a lentidão, a prática de erros e a possibilidade da prática de fraudes. Então, nós tínhamos um cenário onde a eleição era lenta, repleta de erros e com muita suspeição de fraudes. Esse foi o motivador para que nós introduzíssemos a tecnologia, mitigando a intervenção do homem e substituindo as operações por funcionalidades de tecnologia.
e evoluindo o processo à medida em que a tecnologia evolui. Isso possibilitou a sustentação de, pelo menos, de duas diretrizes, da segurança e da transparência, evoluindo a sustentação desses dois pilares à medida em que evolui a tecnologia. Então, hoje nós podemos dizer que o sistema é extremamente mais seguro, considerando que se implementa a todo momento recursos de segurança e também se introduz mecanismo de auditoria e de verificação à medida em que a tecnologia evolui. José, uma última pergunta, e muita gente faz esse questionamento, né? Por que nós não podemos votar pela internet? Não se trata de uma restrição tecnológica, porque nós temos hoje condições de colocar um sistema para votação por meio da internet. Se trata exclusivamente da adequação ou do enquadramento dentro de um preceito constitucional, que é o artigo 14 da Constituição, que prevê o sigilo do voto e a não coação do eleitor. Então, a única forma de se garantir a não coação do eleitor e a garantia do seu sigilo do voto é dentro do modelo que nós temos hoje de votação, da votação presencial, onde o eleitor vai à cabine de votação, vigiado por um agente eleitoral, e ali ele tem a garantia de que está votando em sigilo e sem coação. Então, se trata da garantia justamente do preceito constitucional, que essa configuração hoje que aí está, atende a esse requisito. Secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral, Giuseppe Dutra Janino, muito obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado e estamos às ordens.